O que a Bíblia tem a nos ensinar acerca do inferno eterno? Quantas almas estão hoje sendo punidas no inferno? Quem me rejeita, diz o Senhor, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferida, esta o julgará ou o condenará. Quando, igreja? No último dia. Veja, eles têm um dia reservado, e esse dia reservado é quando? O dia do juízo. Nós vimos ali que a palavra do Senhor diz que é o último dia, quando os pecadores serão lançados no fogo do inferno. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será quando? Diz para mim, igreja, quando? Na consumação do século, ou seja, quando a história for consumada, ou quando a história do pecado deste mundo for concluída. Nós já vimos no último dia, nós vimos que será na consumação do século. Onde estão os pecadores que já morreram então? Não vos maravilheis disto, disse Jesus, porque vem a hora, ou seja, a hora ainda vai chegar, em que todos os que se acham onde eles se acham? No inferno queimando, sim ou não? Não. No céu? Não. Está dizendo, todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E Jesus continua dizendo, os que tiverem feito o bem, eles vão então sair dos túmulos. Os que estiverem nos túmulos, os que morreram, eles vão sair para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, eles vão sair para a ressurreição do juízo, ou ressurreição da condenação. Ela vai para onde? Para o túmulo, onde ela é sepultada, onde ela fica ali. E na Bíblia, fazer o bem não tem que ver com fazer coisas boas tão somente. Ou fazer o mal, na Bíblia, não quer dizer fazer tão somente coisas erradas ou coisas ruins. Na Bíblia, fazer o bem e fazer o mal significa o bem, fazer a vontade do Pai, e o mal, não fazer a vontade de Deus. Os que tiverem feito bem fizeram a vontade de Deus, os que fizeram mal não fizeram a vontade de Deus. Como a gente sabe disso? Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Você conhece a história. Abel levantou um altar, colocou um cordeiro, e Deus aceitou a oferta. Caim, por sua vez, levantou um altar e colocou do fruto da terra sobre o altar, e Deus não aceitou a oferta de Caim. E Deus olhou para ele e disse assim: Caim, por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti também? Entenderam? Se fizeres o que é a minha vontade. Jesus mencionou o mesmo lá em João, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Pois naquele dia muitos hão de dizer: Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome, não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres, curas, maravilhas. E Jesus vai dizer assim: eu nunca conheci vocês. Jesus vai dizer isso explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Vocês que vivem como se a lei não existisse, como se não houvesse Deus. O mal, ele é poupado no dia da calamidade, e o mal, ele é socorrido no dia do furor. Finalmente é levado aonde? À sepultura. E sobre o seu túmulo se faz vigilância. O mal, quando ele morre, ele não é levado para o inferno. Quem morre
ele está sepultado. Qual será o resultado final do pecado? A cobiça, depois de haver concebido, ou o desejo pelo pecado, pelas coisas erradas, isso é a palavra cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. O pecado, quando consumado, ele leva à morte. Ou vida. Vida no fogo do inferno. É assim? Porque Deus amou ao William, porque Deus amou ao Zé, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pergunta: quem é que vai ter vida eterna? Diz para mim. Somente aquele que nele crê. Amém? A palavra do Senhor mostra que nós só temos duas escolhas: ou a vida ou a morte, ou Jesus ou Satanás, ou o bem ou o mal, ou vida eterna ou morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Quem vai ter vida eterna? Aqueles que creem. Quem vai ter vida eterna? Aqueles a quem Jesus comprou com o seu próprio sangue. A alma que pecar, essa vai viver eternamente queimando no fogo do inferno. Assim que diz a Bíblia? Sim ou não? Não? A alma que pecar, ela vai morrer. Do fruto de todas as árvores do jardim nós podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, porque aquele que nele comer ou tocar, este vai morrer. Deus disse o quê? Vai morrer. E qual foi a primeira mentira de Satanás? Satanás então olhou para Eva e respondeu à serpente dizendo o quê? A serpente então respondeu dizendo: é certo que você o quê? Não vai morrer. Mas Deus disse: vai morrer. E agora a serpente disse: não vai morrer. Quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Então é vida eterna no céu e vida eterna no inferno? Quem morre e não morre, continua vivo? É o diabo que tem razão ou é Deus quem tem razão? Me diz. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, que não estenda a mão, disse Deus, e tome também da árvore da vida, e coma e viva o quê? Eternamente. Se ele tivesse estendido a mão e tivesse comido depois de haver pecado, ele poderia ter vida eterna, mas Deus não permitiu assim. A alma que pecar, esta morrerá. Não há, notem bem, não há nenhum verso bíblico que diga que temos imortalidade nessa vida ou após a morte. O diabo é quem tem pregado essa mentira. Se a penalidade final do pecado é passar a eternidade no inferno de fogo, então Jesus não pagou o preço da culpa em nosso lugar, porque Ele morreu na cruz e não está hoje sofrendo no inferno. Porque para pagar o preço da culpa, se a penalidade final do pecado fosse o fogo eterno, e Jesus pagou a culpa em nosso lugar, então Ele tinha que estar queimando no inferno ainda hoje. Mas a penalidade do final do pecado é a morte. Jesus morreu por nós. Uai, seu app de vídeos curtos.